Olá, sejam bem-vindos. Esse é o vídeo que eu estou gravando para a finalização do curso de Gerenciamento de Projetos de Inteligência Artificial da Universidade de Duke e da Coursera. Nós vamos falar hoje aqui sobre o Sistema Autônomo de Cultivo Residencial com IA híbrida. A alimentação, nos dias atuais, é uma questão complicada, com os nossos legumes e vegetais e nutrientes ficando cada vez mais caros de adquirir e com uma quantidade elevada de agrotóxicos e de incertezas quanto ao fornecimento. Para isso, nós criamos então um projeto que é um sistema de cultivo residencial autônomo, onde a pessoa não precisa gastar tempo, tanto tempo assim para cultivar os alimentos, e isso vai ser feito por, por um sistema de robô com IA. O que é o nosso sistema? Ele é composto por um espaço, uma caixa de cultivo de cerca de 60 centímetros de altura, com 1,80 de largura por 3 metros de comprimento, sendo que você tem um robô no formato pórtico, com um braço virado para baixo, que faz o cultivo dessas hortaliças. É empregado um sistema de IA híbrido, ou seja, você tem uma parte da IA sendo processada na nuvem e uma parte para algumas tomadas de decisões locais sendo processada localmente, sem a necessidade, por exemplo, das funções básicas de rega e de controle de pragas serem executados na nuvem. Você não precisa de conexão para isso. Com isso, a gente fez uma avaliação através do modelo CRISP-DM, aplicado ao desenvolvimento técnico desse produto. Primeiro, nós avaliamos a oportunidade. Hoje nós temos uma tendência crescente de autossuficiência alimentar e sustentabilidade urbana. Nós temos uma alta demanda por soluções inteligentes na agricultura doméstica. E nós temos também uma lacuna de mercado, ou seja, não existem produtos similares ao que a gente está propondo aqui hoje. E além disso, nós vamos integrar uma IA nesse sistema. Isso é algo bem inovador. Com o entendimento de negócio, nós temos o objetivo aí de criar uma solução plug and play de cultivo residencial de hortaliças, com o mínimo esforço humano, esforço em termos de tempo, né? Você não despender do seu tempo para que o seu alimento seja produzido. Com isso, nós temos um valor para o cliente de comida fresca e sem agrotóxicos, uma redução de desperdício e economia de água, e uma interface com sistemas de casa inteligente. Com isso, você consegue ter o acesso do que está sendo cultivado, de quando vai estar pronto para a colheita, tudo através do seu celular. O foco inicial, então, são usuários urbanos, entusiastas de tecnologia, condomínios e pequenos produtores. Na fase de plano de validação, nós vamos construir um protótipo funcional com circuito fechado de feedback para análise do desempenho do sistema. Faremos então uma validação local com controle de pragas e irrigação automatizada. O controle de pragas pode ser feito tanto pela dispersão de um agente de controle quanto por um sistema de laser, por exemplo, para infringir algum dano a essa praga e ela vir a morrer, sem você ter um aditivo químico, né? Ou com aditivos químicos leves, como é o caso, por exemplo, do NIM, o óleo de NIM, que pode ser usado também para o controle sem que isso prejudique a saúde humana. Além disso, nós teremos a coleta de dados para revalidação dos modelos, e nós acreditamos que essa coleta vai levar cerca de pelo menos 6 meses para ser feito, porque precisam ser feitas algumas colheitas, né? E a gente avaliar se os modelos estão de acordo, se o resultado vai ser de acordo com o previsto. E nós prevemos também uma atualização mensal via rede, através do over-the-air. As métricas para sucesso do nosso sistema são a taxa de sucesso na detecção de pragas, a eficiência na irrigação inteligente, ou seja, você tem um alimento que não está com excesso ou com falta de água, um custo total por ciclo de produção, você não acabar não gastando muito mais do que você gastaria para adquirir esse alimento, né, no mercado, e uma satisfação do usuário, tanto em termos de reporte de problemas,
quanto em termos de tempo de uso do sistema, quanto por um questionário que a gente pode implementar e o usuário responder se foi satisfatório o uso e se ele pretende continuar com o uso do sistema. Na fase de projeto do sistema também, nós prevemos uma IA híbrida, ou seja, decisões imediatas para a eliminação de pragas e irrigação, sendo feitas através de um Edge AI. Isso pode ser feito com TinyML, TensorFlow Lite, YOLO V5 para análise das imagens, né, ou OpenSieve também para análise das imagens. E nós teremos também uma fase sendo realizada num sistema remoto, num sistema na nuvem, onde nós teremos uma revalidação do sistema, uma avaliação do desempenho também dos diversos sistemas que estão instalados, né? Com isso a gente consegue, através das imagens enviadas pelos clientes, pelos sistemas instalados nos clientes, a gente consegue melhorar o desempenho do sistema como um todo. Para o pipeline de Machine Learning, nós temos então a coleta de dados locais com imagens e sensores, sensor de temperatura, sensor de umidade, e as decisões em tempo real, baseada nas imagens, baseada nos dados dos sensores e baseado também em dados climáticos, onde a gente pode otimizar o uso de, por exemplo, da água, né? Se a gente sabe que daqui um dia vai chover, a gente num momento prévio a essa chuva, nós reduzimos o gasto com irrigação para que quando vier a chuva a gente consiga não gastar tanto recurso hídrico com isso. Os envios de dados também resumidos à nuvem, o envio mensal, a gente pode planejar um envio semanal, um envio mensal, não precisa ser algo constante. E a validação e retreinamento também é um dos pipelines de ML. Além disso, nós precisamos ter um deploy automático de novos modelos e do firmware eventualmente também, através do over-the-air. O hardware proposto aqui é um hardware de custo de até $300, onde a gente tem uma Raspberry Pi, um Google Coral USB ou USB ou ESP32 com TinyML também, um coprocessador de IA, duas câmeras, onde a gente pretende instalar no braço do robô para fazer o controle de pragas e avaliação das plantas, e uma outra câmera que a gente pode acoplar no pórtico para fazer um monitoramento geral das plantas que estão ali plantadas, né, no caso estão crescendo, e fazer uma avaliação mais geral disso tudo. Além disso, a gente vai ter necessidade de motores de passo para fazer o deslocamento tanto do pórtico quanto do braço e do robô, que vai ter, né, um robô de pelo menos 3 eixos ali. A gente vai ter uma garra robótica também, desenvolvida com uma estrutura impressa em um servomotor, mas esse é um servomotor menor. A gente pode ter um laser, um módulo de 2 watts custa cerca de $15, sensores de umidade, de temperatura, um sensor, um LDR, que é para detectar a luminosidade, e a gente vai ter também os atuadores e a fonte, certo? Com isso a gente tem um total estimado aí de $300, que acredito que hoje seja algo aceito pelo mercado. As fontes de dados externas que a gente vai ter uma API de previsão meteorológica, como, por exemplo, o Open Weather Map. A gente tem os dados históricos locais também para otimizar a irrigação, de quantos milímetros que chove em cada mês, e a integração com o sistema tipo Home Assistant. Essa é a ideia. Que, por exemplo, com a Alexa ou com qualquer outro sistema, você consiga se comunicar e ter uma previsão. Você, por exemplo, chegar e falar, Alexa, o que temos para colheita hoje? E ela te informar o que pode ser, o que tem disponível e a quantidade que tem disponível para colheita hoje. E com o braço mecânico, a gente conseguir fazer essa colheita também desse produto. Os riscos potenciais, ainda segundo o modelo CRISP-DM, né? A gente tem o custo do hardware ultrapassar o teto,
Para isso, a gente tem uma mitigação, que é utilizar em vez de utilizar um Raspberry Pi, a gente utilizar um ESP32. Você tem um desempenho um pouco inferior, mas você tem um custo também muito inferior aos $70 proposto. Você tem um custo aí de $10, então a gente já reduz esse custo. As condições ambientais severas, a gente tem que prever isso para o sistema não ter uma falha, porque como é um sistema eletrônico, ele não pode ter chuva, e esse sistema vai ser colocado na chuva. Então, para isso, a gente tem que ter uma vedação grau IP65, né, que é contra a chuva leve e poeira, partículas de poeira. E também a gente pode ter um encapsulamento dos demais circuitos ali, e onde vai ser colocado, por exemplo, o Raspberry Pi ou o ESP32. A gente tem que cuidar com a latência ou falha na nuvem, né, para o sistema não ficar parado se não tiver conexão. Então a gente tem que ter uma autonomia garantida através do processamento de IA local. Outra coisa são os falsos positivos, na detecção de pragas. Então a gente tem que cuidar com isso para que o laser não acabe danificando a planta. Com isso a gente pode fazer, para que isso seja minimizado, a gente pode fazer uma classificação visual com o IOLO V5, uma prévia classificação, né, através de um treinamento de IA supervisionado, e a gente faz um ajuste fino desse sistema também. E outro critério é a segurança dos dados, né, do usuário e da rede do usuário também. Então, para isso, a gente pode implementar dados anonimizados através simplesmente de um código e uma criptografia local e na nuvem para que esses dados não sejam violados. Com isso, a gente conclui a análise CRISP-DM e a gente conclui que é uma solução boa, modular, escalonável, tá? Escalável, porque é uma solução que, por exemplo, você pode colocar uma outra caixa do lado e utilizar o mesmo pórtico para as duas caixas. Essa é a ideia. Uma autonomia garantida e a capacidade de aprendizado contínuo através do sistema do envio dos dados à nuvem, né? E tudo isso dentro de um orçamento realista e que as pessoas venham a adquirir também. O sistema, então, dessa forma, fica pronto para prototipagem e a utilização do desenvolvimento ágil é a melhor escolha para esse sistema, já que, como é um sistema inovador, a gente não sabe ainda tudo que pode ser implementado e o desenvolvimento ágil, através dos pequenos sprints, a gente consegue fazer um desenvolvimento melhor. É isso, agradeço. Muito obrigado.